Quando pensamos em Joy Boy, geralmente vem uma figura comum à cabeça. Um homem grande, forte, musculoso, por volta ali dos seus 40, 50 anos, barbudo com muita experiência. Sentado em um trono cheio de imponência ou em alguma pose que represente ali todo o seu poder. Mas se eu te disser que tudo isso que imaginamos sobre o Joy Boy é mentira e que talvez ele seja o primeiro dos grandes mentirosos dos mares, vem comigo que eu te explico. A hipótese que eu tô levantando aqui, mais ou menos uma teoria, porém eu chamo de hipótese porque não tem tantas bases sólidas e concretas, além de se considerar um estilo de escrita, certo? Afinal de contas, a gente não tem realmente muitas informações sobre o Joy Boy. Mas quando a gente pensa sobre ele, existem inúmeras fanarts, existem inúmeros tipos de histórias que as pessoas imaginam que o Joy Boy pode ter vivido para chegar até o final da sua jornada. E elas partem de um princípio que é nenhum, ou do princípio da expectativa. Porém, para subverter e para quebrar essa expectativa de maneira que faça sentido, precisamos retornar à origem do personagem. Joy Boy é um personagem que tem inspirações na vida real. Existe a mitologia do Joy Boy, uma entidade, uma figura haitiana que veio trazida junto com as pessoas escravizadas da África Ocidental. E esse Joy Boy basicamente é uma entidade que representa a música e a esperança. O deus da música e da esperança, aquele que toca os seus grandes tambores e faz com que qualquer tipo de tristeza ou coisas ruins sejam absorvidas, com que nada daquilo exista. Ele traz um grande sorriso, não apenas em seu rosto, mas para todos que o rodeiam, eliminando todos os problemas em um grande som de tambor. Existem poucas entradas, poucos registros quanto a essa entidade de Joy Boy. A mais comum é essa desse livro, que temos aqui essa ilustração com Joy Boy tocando tambores. Então, inicialmente, de ponto de vista de design, é muito, mas muito improvável que ele seja um velho, branco, grande, barbudo, parecido com o Garp, porque nunca teve nenhum indício dele ser desse jeito. Além do chapéu gigantesco, mas isso aí você imagina qualquer outro tipo de coisa. Joy Boy, ora! Um outro ponto a ser considerado são as Akuma no Mi. Uma grande referência, um grande encontro que temos à história de Joy Boy é o próprio Luffy com a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Nika é o deus do sol, o deus da libertação, o deus que salva as pessoas escravizadas desse mundo inteiro, o deus que liberta e traz a alegria, certo? Porém, não necessariamente esse deus existiu dessa forma. Esse é um ponto interessante. A gente trata aqui de One Piece e descobrimos recentemente como mais ou menos as Akuma no Mi são geradas. Elas vêm de um fruto do desejo dos humanos. Quando eles desejam muito um tipo de coisa com um sentimento muito forte, aquilo surge nesse mundo. Seja a fruta do fogo, a fruta do gelo, qualquer outro tipo de Akuma no Mi surgiu de um grande desejo. Mas os desejos não são sempre verdadeiros, nem mesmo as histórias que passam de geração em geração. Ora, se você parar para analisar toda a jornada do Luffy, o que as pessoas do mundo real sabem sobre sua história é apenas um pirata malévolo que saiu por aí destruindo reinados, acabando com impérios, invadindo a base da marinha, fazendo muitas coisas cruéis e tudo mais. Porém, isso não é nem um pouco perto da verdade. A grande questão é que as frutas são originadas dos desejos do povo comum. E o povo comum apenas ouve essas histórias. Então é bem possível para dentro de One Piece que Nika talvez nem mesmo tenha existido dessa forma e que nunca teve esses poderes que vemos o Luffy despertar na sua quinta marcha. Isso era apenas o que as pessoas ouviam falar sobre ele e desejavam que esse ser voltasse para libertar todo mundo. Mas o que isso tem a ver com Joy Boy? Eu proponho que o Joy Boy pode não ser nem um pouco parecido com os poderes da Hito Hito no Mi modelo Nika e que seus feitos aconteceram, mas de uma maneira um pouco diferente. Joy Boy というのは空白の100年に実在した地上の人物なのじゃもん。 E isso nos leva ao momento em que Roger descobriu a verdade sobre tudo. Quando o rei dos piratas chegou à última ilha da Grand Line, ele encontrou o tesouro deixado por Joy Boy, e junto a esse tesouro descobriu também o passado, todas as histórias do século perdido, toda aquela jornada. E a sua primeira reação a tudo
foi rir. Mas Roger não riu porque ele achou engraçado o desastre que o mundo vive há 800, 900 anos. Ele não riu porque achou cômico os massacres que a marinha e o governo mundial impõem ao mundo desde aquela época. Ele riu porque a sua expectativa foi completamente quebrada. Roger também imaginava que chegaria no final e descobriria que Joy Boy foi um grande homem poderoso sentado em um trono que daria ordens para os seus fiéis companheiros que andavam pelo mundo e tudo mais. E descobriu que ele era apenas um cara comum, magrelo, um moleque como qualquer outro. Um moleque como até mesmo o Usopp. Então toda essa história, quando você for imaginar o Joy Boy, imaginem o Usopp visualmente. Tanto que até mesmo, né, as imagens do Joy Boy, as ilustrações da entidade Joy Boy que a gente tem, como esse moleque preto tocando tambores, se assemelha à figura do Usopp. E lembrando aqui o quadro preferido do Eiichiro Oda de toda a história de One Piece. Aquela imagem que ele desenhou com as pessoas em Skypiea dançando em volta da fogueira. Temos ali a silhueta do Luffy rindo, mas a do Usopp está tocando um tambor com um grande sorriso estampado na cara também. O ponto que eu quero chegar é que Joy Boy realmente fez e realizou as suas conquistas. Ele libertou países, libertou pessoas escravizadas e ajudou todo mundo trazendo um grande sorriso, mas nunca do jeito que as lendas contam. A minha ideia aqui é que o Joy Boy meio que começou a fazer isso por acidente. Sendo apenas um garoto comum, um garoto que não era considerado um garoto desprezado por aí, ele tentava tocar sua música, tocar os tambores e fazer com que as pessoas sorrissem. Por mais que ele, dentro de si mesmo, não estivesse sorrindo, ele tentava trazer essa sensação inicialmente. E por conta desse desejo de trazer o sorriso para as pessoas, percebendo que ele conseguia contagiá-las, ele quis se tornar um bravo guerreiro do mar no passado. E com isso, o Joy Boy saiu por aí reunindo companheiros, se aliou a outras pessoas e formou uma pequena tripulação e se aventurou pelos mares. E nesses mares, jornadas diferentes e inesperadas foram surgindo, que tiveram desfechos que a gente conhece essas histórias, que a gente ouviu falar, mas que o desenvolvimento foi completamente diferente. Se a gente puder imaginar uma história que Joy Boy chegou, salvou as pessoas, tomou o poder e aí conseguiu dar o poder para a população, imaginemos isso de uma maneira que faria o Roger rir. Imaginar um cara que acabou chegando naquele país por acidente e que conheceu algumas pessoas por lá e acabou destronando aquele líder tirano por acidente. Não apenas um acidente, mas de uma forma que ele nem mesmo esperava que fosse possível. Aquele nome começou a reverberar de ilha por ilha, momento por momento, até que a imagem dele de libertador de escravos, afinal de contas, ele era uma pessoa que lutava pela liberdade, queria liberdade para si mesmo, fosse entoada por todos os 7 mares, e as pessoas se lembrassem até mesmo da figura que sempre almejaram, Nika, o deus da libertação. Talvez nenhum dos poderes que Nika, Luffy, tem agora com sua fruta, realmente Joy Boy tenha tido. Isso ficou apenas no campo da imaginação das pessoas. Lembra que, afinal de contas, eles sempre imaginaram que o Luffy é um demônio gigantesco com 9, 10 metros de altura, e a gente sabe que não é assim. Poderia ter acontecido da mesma forma para o Joy Boy. O nome daquele garotinho que saiu do nada começou a ecoar pelo mundo. As pessoas conheciam seus feitos, todo mundo queria se aliar a ele quando ele chegava às suas ilhas e foi reconhecido por toda a sua benevolência como um deus. Um deus que, novamente, apenas queria ser um guerreiro, um bravo guerreiro dos mares, que alcançou caminhos inesperados, gigantescos, grandiosos, apenas seguindo sua jornada,
que ele mesmo imaginava que não necessariamente seria tão grande assim. Isso te lembra novamente um outro personagem? Um deus que até mesmo fez promessas, mas que infelizmente promessas se tornaram mentira durante um grande percurso da sua história. A promessa com a princesa Poseidon não foi cumprida naquele momento, mas ele deixou para 800, 900 anos no futuro. Imaginar que a figura de Joy Boy, tanto fisicamente quanto suas histórias e seus contos, podem ser menos incríveis. Porém, por ser menos incríveis, mais incríveis ainda do que a gente imagina, seria uma quebra de expectativa gigantesca. E vendo uma figura pequena, desbravando, ganhando, conquistando o mundo e ressoando uma lenda absurda que é completamente diferente da vida real, isso fez o Roger rir.